Nós iniciamos domingo passado uma temática, durante 3 domingos, será hoje o segundo. Fica tranquilo que eu vou te colocar dentro do assunto, para você saber do que a gente está falando. E o assunto desses 3 domingos é quebrantado, um coração contrito, humilde, capaz de olhar para si e reconhecer o erro. Um coração obediente que olha para Deus e sente a necessidade de que Deus atue dentro desse coração. Esse é um coração, como lemos no domingo passado, que Deus se achega próximo de um coração quebrantado, de um espírito contrito. Ou seja, se eu quero Deus perto de mim, que meu coração seja da maneira que Deus espera. Isso nos aproxima de Deus. Quando lemos na Bíblia que se nós achegarmos a Deus, Ele chegará a nós, é justamente desse coração que Deus chega mais próximo. Bom, vamos começar a ler algumas coisas, mas antes eu quero relembrar para você do texto da semana passada, de Salmo 51, onde Davi, na sua angústia, depois de cometer o pecado que nós conhecemos da história de Davi e Batseba, Davi escreve o Salmo 51 e com o coração pesado, no verso 16, 17, Davi vai dizer assim a Deus: olha, eu sei que sacrifício o Senhor aceitaria. Eu sei que também holocaustos aqui eu poderia queimar ofertas ao Senhor. Mas Davi diz, mas não é isso que o Senhor espera. O que o Senhor se agrada é um coração quebrantado. Nós estamos aqui tentando buscar um coração onde Deus possa olhar como olhou para Davi, um homem como nós, mas um homem que aceitou viver na presença de Deus. Essa é a grande diferença. Desses homens bíblicos não tem super-homens aqui. O que tem são homens pecadores que, quando chamados por Deus, se permitiram ser usados por Ele. Aí está toda a diferença da vida da pessoa, do homem, da mulher, que se coloca nos caminhos de Deus e deixe que Deus usa. E aí o coração vai sendo transformado. Mas domingo passado, nós falamos um pouquinho daquelas coisas que começamos a guardar dentro do coração. Como se fosse um quarto de bagunça. Como se fosse ali um depósito de coisas daquele que você tem em casa, onde nós até brincamos, tem uma vassoura, uma bicicleta, uma bola murcha, e algumas com edredom, e você vai guardando tudo dentro de um quarto e nunca resolve limpar esse quarto. E assim o nosso coração está cheio de coisinhas que vamos deixando pelo caminho, sem resolvê-las, e isso vai enchendo esse quarto, abarrotando esse quarto, e nos traz isso uma tristeza, uma angústia, não sei o que está acontecendo, mas é porque esse quarto nunca foi limpo, nunca foi tirado de fato alguns acontecimentos da sua vida. E a sugestão do domingo passado foi, comece a resolver. Abra esse quartinho e comece a tirar todo esse lixo lá de dentro. Perdoe quem tem que ser perdoado. Peça perdão a quem você realmente precisa. Aqueles assuntos de relacionamento, senta com teu filho, olha no olho dele e diz assim, precisamos conversar. Não deixa essa conversa passar mais. Chame teu cônjuge, teu esposo, tua esposa e diz, olha, precisamos resolver. Tem uma estranheza aqui dentro de casa. Não dá mais. Precisamos passar uma borracha nisso, porque isso vai se acumulando e nos traz muito prejuízo durante a vida. Neste domingo, nós vamos entender que bom que Deus, olhando para um coração abarrotado de pesares e de pecados e desejos e angústias, ele precisa ser remodelado. Abra sua Bíblia no livro de Jeremias. Enquanto você acha Jeremias, capítulo 31, eu vejo que tem algumas pessoas online, Elisete, a Cleusa Azevedo, a Laírce, a Aline, a Sueli, pedindo orações, que Deus esteja com você também, você que nos acompanha através dos nossos canais, pelas redes sociais. Que bom que você está aí. E eu vou desconectar de você agora para que a gente se conecte com Deus, aqui na presença dEle na sua casa. Antes de lermos a palavra de Deus, convido você mais uma vez a colocar o Espírito diante dele através da oração. Senhor, obrigado, Deus. Mais uma vez aqui estamos. Agora leremos, Senhor Deus, as páginas sagradas do teu livro.
Teu Espírito trabalhe em nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. O livro de Jeremias, no capítulo 31, vou contextualizar. Tanto Jeremias, quanto Ezequiel, quanto Daniel, são contemporâneos, viveram ali no mesmo período. Deus utilizou eles de maneiras e formas diferentes. Daniel dentro do palácio babilônico, diante do rei Nabucodonosor. Nesse mesmo contexto, estava ali no exílio também, juntamente com o povo escravizado, levado para a Babilônia, o profeta Ezequiel. Jeremias, ele estava em Jerusalém. Ele profetizava para Judá. Ele profetizava para Israel. Mas fora do exílio. Então, Jeremias e Ezequiel, a estrutura do livro, ela tem a mesma. Você encontra primeiro Deus repreendendo o seu povo, Deus falando para diretamente a Israel, Deus chamando a Israel para a conversão. Depois esses livros passam para o segundo bloco, onde agora é contra os inimigos de Deus, é Deus colocando a mão e dizendo assim, eu vou pesar a mão sobre os inimigos do meu povo. E a terceira parte desses livros, o terceiro bloco, vai trazer agora esperança, renovação, uma reforma dentro desse povo e algumas promessas. Mas, querido amigo, não tenha promessa antes que você passe por algumas coisas. A dificuldade desse povo, e toda vez que eu falo assim, ó, para o povo de Israel, entenda uma coisa, é Deus falando para nós hoje. Olha, o povo estava assim, não, nós estamos assim. Porque mudou o período, o ano histórico, o tempo já se passou. Mas o ser humano ainda é ser humano, o pecador ainda é pecador, o pecado ainda é pecado e o Deus ainda é Deus. Ou seja, os pecados modernos mudaram um pouco, mas o coração do ser humano não. O nosso apego são por outras coisas hoje. Talvez alguém desejasse e cobiçasse uma linda égua. Assim como Salomão diz e compara sua esposa, ó, linda, eu te comparo às éguas de Faraó. Olha que elogio, Lessa. Fantástico. E pense num cavalo bonito que seria de Salomão, dos seus mais 20 mil cavalos que a Bíblia relata, somente para a sua guarda. Salomão era um camarada diferenciado. Mas essa égua hoje são outras coisas que você cobiça. Mudou o objeto de desejo. Não faz mais sentido, a não ser que você tenha um aras, ou seja, um criador de cavalo, você desejaria ter um bom cavalo. Fora esse contexto, você deseja outras coisas, e eu também. Nosso coração está cheio de coisas que Deus olha agora para o seu povo de Israel. E Deus vai começar a dizer a Israel, só que tem algumas promessas importantes para entendermos. Porque antes que você passe por algo dificultoso, e se eu falo para pessoas que estão em meio de turbilhões, entenda uma coisa, tem promessa sim e tem renovação. Mas Deus está atuando no meio desse turbilhão. Entenda uma coisa, Jeremias capítulo 31, versículo 31. Estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz aos seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, porque quebraram a minha aliança, apesar de eu ser o seu Senhor. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel, depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha lei no íntimo deles e a escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Deus chegou a uma conclusão. Eu fiz algumas alianças já com esse povo. No passado eu fiz uma aliança com eles quando eram escravos no Egito. Êxodo 19, antes que Deus lançasse as suas leis e aquilo que ele desejava para o seu povo, quando você lê Êxodo 19, Deus diz assim a Moisés, vai lá e diga para o povo todas as coisas que eu te falei. Então Moisés se apresenta diante do povo e fala, Deus disse isso. Aí o povo fala assim, ó, Moisés, diga a Deus que tudo o que ele falou, nós o faremos. Êxodo 19. Então Deus fala assim, então tá bom, então Êxodo 20, vamos começar a conversa, entra com os 10 mandamentos. E vai até Êxodo 31 sobre desejos, leis e Deus organizando esse povo. E o povo dizendo, ó, tudo que o senhor falar, nós faremos. Em Êxodo 31, acaba o diálogo,
40 dias depois, o que Deus faz? A Bíblia no verso 18 vai dizer que Deus escreveu as tábuas com a sua mão e entrega a Moisés agora. A conversa começou com os 10 mandamentos, só entregou no capítulo 31, 40 dias depois. E quando Moisés desce, como estava o povo? Corrompido. 40 dias depois de prometer para Deus, nós faremos o que o Senhor pediu, eles já estavam o quê? Se esquecendo de quem era Deus. Ergueram um bezerro de ouro e entrou a idolatria no meio do povo. Já, rápido assim. Não sei quantas vezes eu prometi alguma coisa para Deus. E quantos dias levou para que eu fosse fiel? Não sei quanto tempo dura uma promessa para Deus. Eu sei que eu quebro muito. Porque o coração humano, ele é falho. Então Deus olhando para esse coração, ele está dizendo assim agora, bom, vou fazer o seguinte, não vou fazer mais como eu fiz lá na época do Egito. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou escrever agora. Porque ele disse que escreveria, mas o ser humano esqueceu. Então eu colocarei dentro dele. Eu escreverei agora no seu coração diretamente e eu serei o seu Deus. Olha o desejo do coração de Deus. Eu olho para a Igreja Central de Maringá e desejo muito que ela seja um povo que faça uma aliança comigo. Deus tem prazer em dizer assim, olha, para você que está aqui nessa noite, se você ir buscar alguma palavra hoje, eu espero que Deus entregue para você, em algum momento da mensagem. Porque Deus está dizendo assim, eu, Deus, quero muito fazer uma aliança com você. Mas eu sei que você é falho e pecador, então eu quero escrever no teu coração as minhas leis, para que você seja chamado de meu filho e eu de seu Deus, e você chamado de meu povo. Qual é o risco que esse povo corria em chamar de meu povo? Quando eu digo meu povo, a igreja, a comunidade da Igreja Central, nós quase que colocamos o pecado na conta de todos. Eu estou fielzão aqui, mas o meu irmão ali está falhando e tal. E a gente quer meio que, eu estou fiel, mas a culpa é de Acã que era infiel. Eu quero meio que terceirizar a coisa. Entenda uma coisa, no livro de Jeremias e Ezequiel, eles nunca tiraram a responsabilidade individual do pecado. O meu povo, mas a cobrança será individualmente. Todo montante influencia para que o outro caia. O nosso testemunho tem muito poder e eu digo uma coisa, você pode falar muito bem, muito bonito, eu posso estar aqui na frente dizendo coisas belas a vocês, mas as minhas atitudes anularão todas elas, se não estiverem de acordo com o que eu estou falando. Então isso vai derrubando muita gente. E quando cai um, dois, a igreja fica um alvoroço e tal, aquela coisa influencia pessoas. Eu não entrego mais meu dízimo, olha, aqui é isso, aqui é ali, e a gente quer dizer que essas pessoas não são dignas. E aí eu me coloco num pedestal que eu sou o fielzão, e aquele que errou é culpado por eu ter saído. E sai procurando a igreja perfeita aí. E quando ele encontrar a igreja perfeita, lascou para a igreja. Por quê? Porque agora chegou um imperfeito. Chegou um pecador, então, no rebanho. A gente precisa entender que o povo de Deus é um povo, sim, que tem dificuldades e pecado. E Deus quer atuar em nosso favor. Deus não é nosso inimigo, Deus é nosso amigo. Deus quer limpar o nosso coração. Quando vamos no livro de Ezequiel, vamos em Ezequiel. E aí a mensagem é baseada em Ezequiel capítulo 11. Quando você estuda o livro de Ezequiel, do capítulo 1 ao capítulo 24, você vai entender que é uma sentença de juízo contra Israel. Do 25 ao 32, é uma palavra de juízo contra as nações inimigas do povo de Deus, Israel. E do 33 ao 48, é uma sentença agora de consolo, de recompensas para o seu povo, porém, é para meu povo? Para o meu povo, não, para todo aquele que for fiel. Porque se Deus disser assim, olha, tem salvação para toda a igreja central. Tem, para os fiéis. Não dá para entrar no meio desse rebanho e ficar ali meio que enganando a coisa e daqui a pouco eu quero ser ovelhinha salva. Sendo que a minha conduta não é de ovelhinha salva. É de ovelhinha que gosta do pecado. E aí Jesus vai dizer assim, olha, naquele dia eu apartarei o meu rebanho. Colocarei os bodes à minha direita, as cabras à esquerda. Eu vou separar isso.
Eu sou o pastor desse rebanho. Mas eu vou ter que fazer diferenciação. Então o julgamento é para Deus, fique tranquilo, tá? O julgamento é para Deus. Olha só, capítulo 11. Quando chega no capítulo 11, depois de Deus professar juízo contra os próprios líderes corrompidos, entenda assim, Jerusalém, o povo de Israel, estava numa condição onde Deus vai dizer assim, a cidade que vocês moram é a panela, e as pessoas que vocês matam nas ruas são a carne dessa panela. Olha o que vocês estão fazendo. Olha os seus ídolos. Deus está fazendo ele enxergar assim, olha para a tua vida, querido irmão. Deus está dizendo, hoje para você, olha para a tua vida. Aonde é que você vai chegar com essa conduta de pecado? Onde que você quer chegar com o coração dessa maneira? Então Deus está falando assim, eu preciso dizer algumas coisas para você. E Deus está proferindo juízo para eles. Quando chega no capítulo 11, no versículo 17... Ezequiel traz uma boa palavra, ele diz assim, portanto diga, assim diz o soberano Senhor, eu os ajuntarei dentro das nações e os trarei de volta das terras para onde vocês foram espalhados, e lhes devolverei a terra de Israel. Eles voltarão para ela e retirarão todas as suas imagens repugnantes e os seus ídolos detestáveis. Darei a eles um coração não dividido, e porei um novo espírito dentro deles. Retirarei deles um coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Então agirão segundo os meus decretos, e serão cuidadosos em obedecer às minhas leis. Eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Vamos para a cirurgia, porque aqui é uma questão cirúrgica agora. Deus está dizendo assim, eu preciso remover algo para colocar outro. Antes de eu dar um coração de carne para eles, eu preciso primeiro remover o coração de pedra. Eu não sei se você veio preparado para uma anestesia geral hoje, para fazer uma cirurgia. Mas o convite de Deus é, eu preciso olhar para os corações de pedra hoje. E eu preciso removê-los, porque 2 corações e um só corpo não consegue ser funcional. E para que eu coloque a minha lei dentro do seu coração, para que eu coloque boas coisas dentro do coração desse povo, eu preciso primeiro limpar esse coração. Hoje o assunto é, vamos limpar esse coração. Hoje o assunto é, preciso remover o coração de pedra. Fique tranquilo, domingo que vem, vamos terminar essa cirurgia. Vamos colocar um coração novo. E que conduta teremos agora com esse novo coração? Mas hoje precisamos limpar o coração. Domingo passado pensamos, fizemos uma autorreflexão, tem coisas a ser limpas. Porém tem coisas que para ser limpas somente Deus atuando, que ela vai ser tirada e removida daí. O pecado ele cria raiz. O pecado brota. O pecado traz frutos. E ele vai muito bem quando ele acha um coração onde ele germina. Se tem um solo produtivo, é o coração do ser humano. Se tem um lugar onde você planta e vai colher, é dentro do coração do ser humano. São nos seus pensamentos e naquilo que toma parte da sua vida. Daquilo que eu encher o meu coração, os frutos sairão, brotarão. E alguns pecados são tão prejudiciais que quando ele se enraiza, é somente Deus para remover daí. Não tem a possibilidade alguma de sozinho querer limpar o meu coração. E é uma pena quando nós nos confrontamos com os nossos pecados e alguns se apartam do caminho, tentando resolver por si só, levando a sua vida, querendo dizer, eu vou conseguir fazer isso ou aquilo. Mas Deus está dizendo nessa noite para mim e para você, eu preciso remover o seu coração de pedra. Não posso deixar que você saia daqui hoje com algumas coisas dentro do coração. O assunto que Deus está tratando aqui, principalmente, é o da idolatria. Idolatria no dicionário é interessante, porque ela vai dizer assim, é um substantivo feminino. No âmbito religioso, é um culto que se presta a ídolos.
Agora, no sentido figurado, amor excessivo, admiração exagerada. Isso é idolatria. Ou seja, quando eu tiro Deus do seu trono e coloco algo muito desejoso, algo que eu amo demais, algo que realmente eu tenho prazer, eu tenho uma admiração por esse pecado. Isso é idolatria. Idolatria não é você fazer uma imagem, se curvar diante dela, acender vela e fazer oferendas. Não é isso. Também é isso. Mas o que meu coração tem amado e buscado nos dias de hoje, será? Para alguns, talvez, o dinheiro. A Bíblia diz que o dinheiro é a raiz de todos os males. Fica tranquilo, está tudo bem ter dinheiro. A Bíblia não está dizendo que você tem que ser pobre e miserável. Não. Tem muitas pessoas fiéis, abastadas de dinheiro. Porque sabe lidar com o dinheiro. Porque Deus sabe que dinheiro para ela não vai ser pedra de tropeço. E vai prosperar muito, e vai ganhar muito dinheiro, e deixa ganhar dinheiro. Amém por isso, que Deus está fazendo prosperar. Isso não é uma teologia da prosperidade. É o camarada que trabalhou por seus méritos, sim, mas no coração dele está dizendo, não é pelos meus méritos. É porque Deus tem me abençoado. É porque Deus me deu capacidade intelectual, física, inteligência, força, sabedoria. É por isso que eu estou ganhando dinheiro. Então ele olha para Deus, agradece por esse dinheiro, desfruta desses recursos e agora ainda ajuda outras pessoas. Que bênção! Saber lidar com dinheiro. E quem não sabe lidar, seja no pouco ou no muito, ele vai se atrapalhar. Talvez com pouquinho já se atrapalha. Com muito seria uma tragédia. E talvez eu milionário seria para minha perdição. E que bom que Deus não nos dá tudo aquilo que a gente pede. Essa frase eu acho fantástica. Alguém disse, não sei quem disse, Jackson, alguém disse. Roda pelas redes sociais aí. Que bom que Deus não nos dá tudo o que a gente pede, porque não sabemos pedir com sabedoria. O que eu tenho colocado no lugar de Deus na minha vida? Para alguns é o tempo, é o trabalho. Tem pessoa que não tem tempo. Não tem o tempo. E para alguns, tempo para Deus está reservado aos sábados, das 8 ao meio-dia. Adventistas, sabatistas, matutinos do 7º dia. Porque na parte da tarde já não rola, né? Tem que vir na igreja. Porque no coração dele está dizendo assim, esse é meu tempo de qualidade com Deus. Bom, o pastor Denilson sempre passa por aqui dizendo dos números da igreja, 1.230 e tal, não sei, 1.320, algum número por aí. Membros. 2 cultos. Por que de domingo à noite não tem 2 cultos? Porque as pessoas estão ocupadas, querido. Porque o tempo para Deus está no sábado de manhã. Eu sou adventista do 7º dia mesmo. Meio período ainda. Porque a lei manda descansar. E do meio-dia às 4 é um soninho bom, gostoso. Eu tenho um estudo às 13h30 no sábado. Ô, benção, eu falei para o camarada, quer às 17 ou às 13h30? 13h30. Falou, ô, glória. Que bom, tem dia que eu chego 1 hora em casa, mas que bom que é assim. A dinâmica do estudo tem que ser essa. Eu digo sempre, é um dos dias que eu mais trabalho, é o sábado, né? Na função de obreiro bíblico. Trabalho entre aspas, é uma delícia estudar a Bíblia com as pessoas, anunciar o Evangelho. Mas sabe, isso não é a função só do pastor, do obreiro, dos funcionários da igreja estar envolvido com a igreja no todo. Porque a pessoa que tem Deus no coração, ela vai pensar assim, puxa vida, tem um culto na minha igreja. Eu tenho que estar diante desse Deus, agradecendo, pedindo pela semana que vai se iniciar. Para alguns no domingo, sim, é um dia de lazer. A Bíblia diz assim, 5 dias trabalharás e 2 dias é final de semana, que está aqui previsto na Bíblia. 6 dias trabalharás, farás toda a tua obra. Sim, o domingo é dia de trabalhar. Está tudo certo com isso. E alguns se envolvem realmente no seu trabalho. Mas se eu penso assim, puxa vida,
Se eu tenho um culto na quarta-feira na igreja, se eu tenho outro no domingo, por que eu não estou indo? O que tem roubado meu tempo com Deus? O que tem feito me tirado de estar aqui no domingo à noite? Amanhã é segunda-feira, Marcos, eu tenho 3 filhos, eu tenho que ir colégio para todo mundo, eu tenho isso. Continue dizendo aos seus filhos, não é importante ir aos cultos de domingo. Parabéns, pai, uma salva de tiro para você. Entende como vamos colocando no filho que o importante é ter a escolinha? E eu sei que alguns também não vêm à igreja domingo à noite porque as escolinhas não estão funcionando. Que tragédia, pai, não conseguir cuidar do seu filho na igreja. Que coisa. Não dá conta de pôr o filho do seu lado, assistir o culto. Nosso coração, ele começa a priorizar algumas coisas na vida. Eu quero te colocar algumas ideias para você entender por que chega um dia a ser idolatria. Devagar essas coisas vão tomando o nosso coração. Devagar as coisas vão tomando o tempo de Deus. Domingo é o dia do futebol, Marcos. Ele acaba aí às 18 horas. E aí fica muito apressado. Bateu, tomar um banho e tal. Chega na igreja 7h30, não dá tempo. Tem que terminar o jogo lá. Você não tem que justificar para mim nada. Eu quero que você entenda uma coisa. Esse discurso, essa fala, você não deve nada a ninguém realmente. Mas há um Deus que sonda os corações. Há um Deus que te conhece desde quando seus ossos eram sendo formados dentro do ventre da tua mãe. A Ele, se você não prestar conta hoje do seu dia, do seu tempo, vai chegar um dia que Deus te colocará sobre o juízo dele e dirá, e aí, amigo? Vamos abrir o livro da vida? Porque a Bíblia está dizendo que todos passarão pelo tribunal de Cristo e serão julgados pelas coisas que fez através do seu corpo, quer sejam para o bem ou quer sejam para o mal. A gente vai habituando e abrindo brechas para que o inimigo tome espaço, porque agora, como eu sou muito ocupado, meu tempo de igreja já não serve mais. E eu entendo que alguns precisam pegar estrada. Amigo, fique tranquilo com a sua vida. Não estamos buscando aqui justificativas, porque a igreja não está com o seu efetivo no domingo à noite ou na quarta-feira. Cada um sabe do seu tempo e da sua vida. Fique tranquilo com isso. Mas fique tranquilo com isso se no seu coração você realmente não tem esse tempo para Deus, de prestar culto dentro da sua casa. Outros pela urgência e pela vida, pelo cotidiano, não tem tempo para almoçar todos juntos da família. Não tem tempo para tomar o jejum ou fazer uma meditação. O casal sentar, ler a Bíblia antes de ir para o trabalho. Alguns não têm esse tempo de acordar os filhos uma meia hora mais cedo para, de repente, fazer uma meditação para todos ali. Ler uma meditação, um versículo, abençoar a família, o pai, a mãe, desejar que o filho tenha um bom dia de aula e deixar então na creche. As pessoas levantam aceleradas, preocupadas, atrasadas, não se programam com isso e a vida vai rolando. E aí na hora do almoço também não dá para a família estar juntos. À tarde estão cansados, não, mas à tarde tem aquele beach tênis gostoso que eu marquei com os amigos, a esposa tem academia, o filho tem o futsal, quem que vai pegar hoje, depois tem o inglês, depois tem o violão, depois tem isso, depois tem o happy hour com os amigos, e aí não dá tempo de fazer culto às 11 horas da noite, com a família. E o nosso coração vai se tornando enfraquecido, e endurecido. E o coração ele vai petrificando do amor de Deus. Porque passa a ser um esforço tão grande estar aqui, passa a ser algo tão inatingível na minha vida moderna, cotidiana, que eu não consigo imaginar, Marcos, esse tempo para Deus. Não sei como é que eu vou arrumar esse tempo para estar diante de Deus, no meu dia tão corrido. Se você ficasse um dia, 2 dias comigo... Essas frases que eu estou dizendo, eu vou te falar uma coisa. São frases que eu escuto nos estudos bíblicos. Eu não estou tendo assim uma mirabolante ideia e aqui querendo dizer palavras ao vento. Eu estou dizendo que são diálogos e conversas que eu tenho escutado.
Deus está ficando de lado cada vez mais na vida das pessoas. E o povo de Israel, quando começou a colocar essas coisas de lado, a adoração a Deus, outras coisas começaram a tomar o lugar. Porque existe uma coisa na sua vida e na minha vida. Se eu não estou ocupado com Deus, com outra coisa eu estou. Não tem um tempo aí vago. Não vai acontecer nada. Jesus diz assim, quem comigo não ajunta, espalha. Ou está comigo, ou semigo. Se não está comigo, está fazendo outra coisa. Não tem um neutro. Agora é meu tempo. Agora é zen, agora é... Vou fazer aqui uma concentração, vou fazer um yoga aqui e agora eu não vou pensar em nada. Amigo, teu tempo está sendo ocupado constantemente, 24 horas por dia, não sei do que, mas alguma coisa estará ocupando o seu tempo. Alguma coisa você estará fazendo. Ou seja, todo o tempo que eu dedico a mim mesmo, porque a Bíblia está dizendo assim, buscai primeiro quem? Não é só a Deus, é o reino de Deus. E a sua justiça. Deus está dizendo, primeiro busque a mim. E procure saber de mim o que é justo e a minha justiça. Depois que você vier até mim entender a minha justiça, agora todas as demais coisas vos serão o quê? Acrescentadas. Depois. Hebreus capítulo 10 vai dizer assim. Hebreus 10, ele tira um tempo e leia, inteiro. Se permanecemos no pecado, depois de haver recebido conhecimento da verdade, já não existe mais sacrifício por esse pecado. Porque eu tenho pecado de consciência clara e limpa. Limpa no sentido, estou sabendo o que eu estou fazendo. E aí ele continua. Depois de haverdes feito a vontade de Deus, então alcançareis as promessas. Quer promessa? Quero. Depois de haverdes feito a vontade de Deus, então alcançareis as promessas. Não tem promessa para quem não faz a vontade de Deus. Simples assim. Israel estava muito distante de Deus. A idolatria entrou forte. As pessoas faziam seus ídolos e atribuíam o poder a esses ídolos. E foram se esquecendo de quem era Deus. E a violência tomou conta do povo. E os governantes tomaram conta do povo. O pecado tomou conta do coração. E pecado é tudo aquilo que se opõe à vontade de Deus. E traz um grande prejuízo para o ser humano. Essas coisas tomaram uma proporção que Deus disse, eu preciso permitir um caos aqui. Sabe como Deus tratou Israel? Em cativeiro. Israel só aprenderá a ser fiel a mim quando passar pelo rei da Babilônia, sendo cativo numa terra estranha. E querido amigo, quais são os nossos cativeiros de hoje? Aonde está o teu tesouro, está também o quê? O seu coração. A Bíblia diz isso. Naquilo que você dedica mais tempo, ali está o seu coração. Aquilo que para você é importante, intocável, ali está o seu coração. Cativeiros. Que pode ser a pessoa que você chama de meu amor. Cativeiro emocional. Pode ser talvez o seu clube preferido de esportes. Emocionado pelo time. Tudo é do time, gasta uma fortuna com isso. Vai onde for, não importa onde é o torneio, estou lá. Cativeiros. E a gente vai colocando o coração em tantos cativeiros. E Satanás, Satanás olhando para nós, ele faz um trabalho personalizado. Qual é o teu gosto? Opa, é música? Tá aqui música. Essa aqui vai te afastar de Deus, hein? Vai com força. Esse cara é bom. Música para você não serve? Não. O que você gosta, amigo? Não, eu gosto de outras coisas. O que você gosta? Eu gosto de bebidas exóticas. Com fumaça, luz azul e tudo mais. Opa! Prepara o drink para você que você nunca mais vai esquecer na vida.
E Satanás vai lançando as suas armadilhas e o povo vai sendo cativo e vivendo em cativeiros. E a vida espiritual vai minguando, vai se afastando de Deus. E quando a gente endurece o coração, querido, se a Bíblia fala de um pecado perigoso, Jesus vai dizer assim, pode falar o que quiser de mim, mas não peque contra o Espírito Santo. O coração daqueles fariseus era tão empedrado e tão longe de Deus, que olhando para Jesus, fazendo milagres, diziam ao próprio Cristo, você expulsa demônios em nome do próprio Beelzebu. Vendo o Messias na frente deles, manifestado a glória de Deus ali, na pessoa de Cristo, olhando para ele e dizendo assim, você faz o que você faz pelo poder de Satanás. Você já pensou que coração que é esse? Agora, qual é a minha inteligência espiritual a olhar para algumas coisas na minha vida, sabendo que é prazeroso do mundo, é Satanás que colocou na minha vida e eu vou lá e abraço. Onde está o cabimento de eu olhar para o pecado, olhar para a Bíblia e ir lá no livro de Apocalipse, aí você vai ver Satanás reunindo um povo, tentando avançar diante da cidade querida, a cidade da promessa, da eternidade, desce fogo do céu e os consome. E aí eu falo assim, é nesse povo que eu estou indo junto, porque eu tenho prazer no pecado, eu não quero mais me aproximar de Deus. Aonde está o juízo dessa pessoa? Entende como Deus tem que intervir e ir lá e pegar esse coração e falar assim, eu preciso arrancar isso de você. E se Deus quiser arrancar essas problemáticas da nossa vida, Deus pode olhar para o Marcos e falar assim, hoje eu vou tirar todos os pecados da sua vida. É que a gente briga com Deus. Deus está dizendo, eu vou escrever minhas leis no seu coração, Marcos. Não. É muita função. Eu vou ter que deixar isso, deixar aquilo. O sábado é o seguinte, o pôr do sol, está escurecendo mais cedo. Eu acho que 17 já dá para fazer algumas coisas. Que eu comecei a preparar às 15. E a gente vai profanando o sábado. E a gente vai perdendo o prazer de estar diante de Deus no seu dia santo, sagrado, no dia que Ele estabeleceu desde a sua criação. E vai perdendo o prazer de estar diante dEle. E a gente vai abrindo exceções. E aí, queridos pais como eu, os nossos filhos têm olhos grandes e mente boa. E ele vai olhando para o pai, para a conduta do pai, dos pais. Bom, aqui em casa não tem meditação. Aqui em casa não tem leitura da Bíblia. Lição eu não tenho. Culto eu não vejo a gente fazer. E o filho vai crescendo nesse ambiente. Olha, meu pai programou uma viagem. Vamos sair quando? Sábado de manhã. Vamos viajar sábado o dia inteiro, que à noite, no pôr do sol, já dá para pular na praia lá. Ô, miséria. Perdeu a noção do que é o sábado sagrado. Porque se eu chegar lá depois do pôr do sol, Lessa, dá para dar uns mergulhos ainda. Mas 8 horas da manhã eu comecei a minha viagem, parei nos 25 postos pela viagem, comprei um monte de coisa, fiz de tudo na vida, abasteci inclusive, já comprei souvenir daqui lá, faltou chapéu, boia, bola, chegou todo mundo bom. Opa, vamos orar que o pôr do sol está chegando aí. Ei, beleza. Aí os filhos, joia, hein? Acho que não é o adventismo que eu conheço. Não, não é, não. O manual da igreja acho que não é esse, tá? Pegou equivocado em algum outro lugar. Na estante dá uma olhada do lado, vê se é realmente o manual que você aprendeu. Baseado onde? Não é manual da igreja, é baseado na Bíblia, o manual de Deus. Quando Deus disse, eu escreverei a minha lei lá dentro do seu coração, eu quero que você entenda realmente o que é estar diante de mim, mas deixa eu, Deus, fazer por você. Acontece que, como eu disse, a gente briga, a gente esbraveja com Deus, a gente não deixa, Deus quer me tirar o coração, mas eu não quero, eu estou precisando dele, e minhas paixões, e o dinheiro que eu tenho ganhado aqui, e a sonegação de imposto que eu não tenho pago, agora eu vou ter que começar a pagar imposto porque eu sou cristão. Pastor Júnior, aí não dá, né? A carga tributária agora eu vou pagar mais porque eu sou correto. Isso. Porque um dia Jesus olhou e disse aos seus discípulos, olha para essa moeda aqui. Dá de César o que é de César. De Deus, você dá o que é de Deus. A gente tem vivido uma vida de coração um pouco com amor no mundo. Para alguns, muito amor no mundo.
E o mundo toma uma proporção tão grande na minha vida. E lembra do texto da semana passada? De Provérbios 4, 23? Se tem uma coisa que você deve guardar acima de todas as coisas, é o teu coração, porque dele procede todas as saídas da sua vida. A tua vida está como está, porque o teu coração está como está. Eu quero te dizer uma coisa essa noite, anote isso. Guarda na sua mente. Se você entender somente isso, que bom que você entendeu. Deus jamais pedirá para você algo maior do que Ele possa oferecer. Deus jamais pedirá para você algo que seja maior do que Ele possa oferecer. Não tem. Tudo que você tiver que abrir mão, entenda uma coisa, Deus vai fazer algo muito maior. O que Deus tem a nos oferecer, esse mundo não paga. Não vale a pena. Não vale a pena ser lançado no lago de fogo e enxofre, pelo amor ao pecado. Não vale a pena. Nosso coração precisa ser tratado por Deus. Essa noite eu oro para que Deus realmente sonde os corações e que você abra o coração. E se tem muita coisa empedrada aí, se tem muita mágoa. Para alguns o cristianismo representa mágoa, sofrimento. Fui destratado uma vez. Nossa, ambiente de igreja não posso nem ver. As pessoas vão se afastando. Oh, meu querido, se em algum momento você ouvir essa mensagem online ou estiver aqui presente, abra o teu coração e deixa Deus fazer uma transformação, uma reforma nesse coração. Mas Deus está dizendo, eu preciso fazer algo cirúrgico, eu preciso remover o coração de pedra para colocar em você de volta um coração de carne, para que você me chame de meu Deus e para que eu te chame de meu povo. É o que mais Deus quer. É o que Deus oferece. Ele está diante de nós dizendo assim, eu tenho muita coisa para você. Agora, Deus é educado, mas muito educado. Ele está esperando você dizer assim, Senhor, toma conta da minha vida. Tira de mim o que está me atrapalhando. Entra com uma britadeira aqui e arrebenta com o meu coração, quebra toda essa pedra. Tira de mim as mágoas, tira dos meus olhos a língua maledicente, dos meus olhos, tira tudo que é impuro. Tire a malícia do meu coração. Coloque palavras de bênção. A mesma boca que profere bênção, a Bíblia diz que não pode proferir maldição. Que harmonia há entre a luz e as trevas. São textos que a Bíblia apresenta e diz assim, amigo, que harmonia tem? E Deus está dizendo assim, lá em Jeremias, eu colocarei em você um coração não dividido. Porque o nosso coração está dividido entre Deus e o mundo. E agora o que eu escolho? Não, eu quero os dois. Eu quero o céu, mas eu quero o mundo. Não dá. Já ouvi algumas pregações, onde até alguns pastores, eu entendo o que ele quer dizer. Ele diz assim, amigo, já que você ama o mundo, mas vive em conflito entre o mundo e Deus, vai para o mundo de uma vez, porque você está perdendo as duas coisas. Não é sábio dizer isso. Não vá para o mundo. Se tem algo que você precisa escolher, escolha por Deus. Se tem algo a ser abandonado, abandone o mundo. Se tem algo a ser deixado, são os prazeres da carne, as concupiscências da carne, o amor que a carne coloca sobre as coisas. E quando você lê Gálatas 5, o que produz o coração humano, sem o Espírito Santo atuar, é só lixo, é só discórdia, briga, facções, inveja, ciúmes. Nos últimos 15 dias, pelo menos, você tem ouvido muito falar sobre uma boneca famosa aí. Tomou conta do planeta. O coração do ser humano está tão apegado às coisas do mundo, que o lançamento do filme Barbie, ele mobilizou muitas pessoas, inclusive todas vestidas de rosa, para curtir o filme Barbie. Tá bom. Mas para curtir uma mensagem, para curtir a Bíblia,
para poder estar diante de Deus e se encontrar com Ele, a dificuldade é de muitos. Porque agora que roupa que eu ponho para estar diante de Deus? Não sei, mas para a barba eu sei, tem que ser rosa. O mundo tem colocado muitos valores no seu coração e no meu coração. Domingo que vem a gente vai extrair esse coração de pedra. Essa semana, ore a Deus, pede para que Deus quebre seu coração. Pede para Deus tirar aquilo que tem te atrapalhado. Eu vou pedir muito para que Deus limpe meu coração. Tem muita coisa aqui para ser quebrada. Tem muita coisa para ser deixada e abandonada. Que bom que Deus ainda, mesmo como pecadores, ainda nos deixa estar aqui diante dEle, compartilhando a palavra. Que bom, pela misericórdia de Deus isso. Mas que domingo que vem a gente chegue aqui com o coração mais limpo do que saiu daqui hoje. Que a gente consiga deixar muitas coisas para trás. Muitos vão dizer, olha, eu deixei tal coisa. Ah, mas adianta você estar fazendo outra coisa? Tá bom, mas é uma que eu já deixei. É de passo em passo. Santificação é isso. Sem parar, todos os dias, pedindo a Deus ajuda, auxílio, sabedoria, discernimento, entendimento. Que Deus arranque da sua vida